A promessa é quem nos transforma. O Deus que faz a promessa é quem nos transforma. A palavra do Senhor, meus irmãos, nesta noite está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 13 ao 17. Gênesis, capítulo 28, versículos 13 ao 17. Assim diz o Senhor: e eis que o Senhor estava em cima, dizendo: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Então aqui, meus irmãos, Deus está falando conosco através da vida de Jacó. Jacó, meus irmãos, era um homem enganador. Jacó era um homem bastante trapaceiro, porque Jacó, ele achava que ele poderia ter as coisas fácil. Ele poderia ter as coisas de maneira que ele poderia, se aproveitar do outro para ter as coisas. Mas, meus irmãos, o que Deus vai nos ensinar através da vida de Jacó é que o Deus que faz a promessa é o Deus que transforma caráter. O Deus que faz a promessa é o Deus que transforma caráter. Porque, meus irmãos, até o mais vil pecador, Deus, ele dá mais uma chance para que ele se arrependa e venha para a presença de Deus. Porque, meus irmãos, Deus, ele veio para os perdidos. O Senhor Jesus veio para os perdidos. O Senhor Jesus veio para os enfermos. E o Senhor Jesus, ele tem promessa de salvação. O Senhor Jesus tem promessa de restauração. O Senhor Jesus tem promessa de transformação. E o Senhor Jesus tem promessa também para dar bênção e vitória. Porque o mesmo Deus que fez da vida de Jacó, que transformou este homem que era trapaceiro, enganador, foi o Deus que fez esta promessa a ele. Foi o Deus que fez esta promessa dizendo: o lugar em que você está deitado é este lugar que eu vou te dar, e vou te dar também para a tua descendência. E não só esta terra, mas também todas as terras do ocidente, do oriente, do norte e do sul. E ele ainda mais disse: eu serei contigo, eu te guardarei, eu não te desampararei, porque o Senhor Deus foi na vida de Jacó. Então mesmo, Deus que fez na vida de Jacó é o Deus que faz também na nossa vida. Porque lembra quando também Deus, lá no passado, Deus também já falou contigo, lembra? Porque Deus me trouxe aqui para dizer que alguém já recebeu essa promessa de Deus. Lá no passado, Deus já falou contigo esta promessa. Esta promessa de que Deus iria cada dia mais ser contigo. Deus estaria te revelando os mistérios. Deus estaria tendo uma vida de intimidade com você. Deus falou contigo. E essa promessa, meus irmãos, ela ainda continua de pé. Essa promessa continua de pé. Porque o mesmo Deus que falou com você outrora, ano passado, é esse Deus que é fiel e justo também para fazer muito mais na tua vida. Porque por um momento você tem achado que Ele te desamparou. Por um momento você achou que Ele deixou você. Por um momento você achou que Ele esqueceu de você.
Mas Ele não te esqueceu, Ele não te desamparou. Ele me trouxe para dizer que a promessa está de pé. Você pode estar passando por aflição nesta hora, você pode estar passando por tormento, por dificuldade, mas o Deus que te chamou é o Deus que dá um basta nesta dor e neste sofrimento. Aleluia, Ele dá um basta nesta dor, neste sofrimento, porque a promessa está de pé. Aleluia, Ele quer construir uma vida de intimidade contigo. Ele quer construir esta vida de intimidade. E Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Ele quer fazer com que você viva uma novidade de vida. Ele quer virar página dessa história de dor, de sofrimento. Porque por um momento você carregou tanta tristeza, tanta dor. Por um momento você carregou uma vida de pecados que ficou lá para trás. Mas agora Ele quer construir uma vida nova. Ele quer construir uma vida nova contigo. Ele quer te dar mais uma chance, dizer: filho, filha, vinde a mim, porque eu sou teu Pai, vinde a mim, porque eu estou te socorrendo, vinde a mim, porque eu vou te tirar deste sofrimento, vinde a mim, porque eu quero dar um novo rumo para a tua história. O mesmo Deus que transformou Jacó é o Deus que vai transformar também a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. E ali Jacó creu. Porque Jacó, quando teve este encontro com Deus, e ele ouviu Deus falar esta promessa para ele, ele creu. Tanto é que ele creu que ele fez um voto. Olha o que ele fez. Ele fez um voto com Deus. E ele pegou a pedra que havia utilizado como travesseiro, e ele ungiu aquela pedra e colocou como coluna naquele lugar, para dizer: se o Senhor Deus verdadeiramente for comigo, se o Senhor Deus, neste lugar que eu vou, me der pão e me der o que vestir, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus, e eu edificarei nesta pedra a casa para o Senhor. Então veja, ele creu e ele ali firmou um voto: se o Senhor for Deus da minha vida, eu farei deste lugar um altar para o Senhor. Glória a Deus. É esse Deus tremendo, irmão. É esse Deus tremendo que faz. Porque por mais que muitas das vezes a gente acha que não, Deus está tão distante de mim, mas pelo contrário, meus irmãos, Deus está o tempo todo do teu lado. É você que muitas das vezes passa desapercebido por Ele, porque até mesmo nos pequenos livramentos é Deus da tua vida. Quantas vezes você já passou por livramentos, até mesmo de morte, você passou por livramentos, e você acha que isso foi um acaso? Não, isso foi a mão de Deus que te guardou, que te protegeu. Foi a mão de Deus que te guardou e te protegeu, porque o Senhor Jesus é contigo. Amém? O Senhor Jesus é sobre a tua vida, irmão. Então, Jacó, ele queria somente uma coisa, irmão. Ele queria receber a bênção da primogenitura. Porque na verdade, irmão, Jacó, ele veio ao mundo fruto de oração. Porque o pai dele, Isaac, ele orou a Deus. Ele orou a Deus para Deus trazer um filho para ele. E Deus, ele não trouxe só um, trouxe um filho gêmeos. A esposa dele, Rebeca, teve gêmeos. E aí, meus irmãos, desde o ventre da mãe, desde o ventre de Rebeca, já existia uma luta entre esses gêmeos, entre Jacó e Esaú. E aí, a parteira deu como Esaú sendo o primogênito, ou seja, foi ele que veio primeiro ao mundo. Mas Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Então veja como o homem era ardiloso. Até para nascer, ele estava pegando no calcanhar do irmão. Para você ver como ele já nasceu ardiloso. E veja que Jacó,
né, e Esaú viveu uma vida tão conflituosa que até hoje nações, né, passam por esse conflito, porque foram herança, foram descendência desses dois irmãos. Se hoje você vê guerra entre Israel e a Palestina, veio daqui dessa história. Então, meus irmãos, para você ver o que acontece em nossas vidas não é nada pelo acaso, não. Tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Até mesmo, né, o que era para dar errado, o Senhor Jesus faz para que dê certo. Então, aquele que ninguém dava nada, aquele que era o mais vil pecador, aquele que todo mundo olhou para ele e disse: não, isso é um projeto perdido, esse aí não tem mais jeito. Olha aí, desde criança, desde pequeno, era um enganador, era um trapaceiro. O menino nasceu já agarrado no calcanhar do irmão. Então, era um homem briguento, era um homem ardiloso. Então, veja que até mesmo o mais vil pecador, Deus, ele pega este. Deus pega este, transforma para confundir aqueles que diz que são. Porque, meus irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não passamos de pó. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, meus irmãos, não há ninguém aqui melhor que o outro, não. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo Jesus. Mas nós temos que seguir as pisaduras, ou seja, nós temos que seguir os caminhos de Jesus. Porque somente Jesus nos leva ao Pai. Somente Jesus nos leva à salvação. Somente Jesus tem poder de nos transformar. Porque é o Espírito Santo que nos transforma a cada dia. Então este homem que já nasceu desse jeito, como eu te disse agora, foi um homem escolhido por Deus. E o homem que Deus selou essa promessa que fez a ele. Amém? Amém. Até porque, meus irmãos, o próprio nome Jacó significa, sabe o quê? Enganador. Repare, até o próprio nome Jacó significa enganador. Então veja que era, né, um homem bastante difícil de lidar. Mas o Senhor Jesus foi quem escolheu. Jesus escolheu ele. E foi ele que Deus firmou esta promessa. Amém? Glória a Deus, amém. E, meus irmãos, inclusive, Deus fez uma promessa tão grande para Jacó, que até mesmo Deus teve mais intimidade com Jacó do que os seus pais, do que mesmo Abraão e do que mesmo Isaac. Porque, meus irmãos, quem levou uma vida de pecado reconhece o Deus em que tirou do pecado. Porque somente quem sofreu as dores deste mundo é que pode dar o testemunho do poder de Deus. Então, é esse o mais vil pecador que sabe reconhecer o quão grande é o Deus que ele serve, porque ele reconhece de onde Deus tirou ele. Então, meus irmãos, não pense que você é caso perdido. Não pense você que para você não tem mais jeito. Não. Se Deus deu jeito em Jacó, quanto mais Deus vai dar jeito em você. Então não pense que você é um projeto falido. Não. Você é valioso. A sua alma é preciosa. A sua alma é valiosa para o nosso Deus. Amém? Porque você, né, recebe de Deus um olhar de amor. Deus vai estar lá de cima olhando para você com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. O pensamento de Deus ao teu respeito não é de condenação. Deus quer a salvação. Deus quer que você abandone o pecado, se arrependa do pecado e se volte para Ele, se volte para Jesus, para que assim Ele seja verdadeiramente um Deus maravilhoso na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer em Gênesis 25, versículos 28 e 34, o seguinte: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura.
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui, meus irmãos, você vê como Jacó foi enganador e trapaceiro. Porque aqui ele enganou o próprio irmão. Ele enganou o próprio irmão Esaú para receber o quê? A bênção da primogenitura. Ele aproveitou, repare bem, olha, ele aproveitou que o irmão estava na caça, que o irmão tinha chegado cansado da caça, estava querendo se alimentar. Ele preparou um guisado, ou seja, um alimento para dar para o seu irmão, e ele disse: ah, você quer comer desse guisado? Eu te dou, mas vende a mim a bênção da primogenitura, vende a mim, eu te dou este prato e você me dá a bênção da primogenitura. Olha aqui, irmão ousado. Ele fez isso. E ali, né, o irmão dele, Esaú, não guardou aquilo que Deus tinha dado a ele por direito. Porque Deus tinha dado a Esaú por direito a primogenitura, a bênção da primogenitura. Mas ele preferiu vender aquilo que Deus tinha dado a ele por um prato de comida. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós perdemos a bênção. Pega isso aqui, ó. Muitas das vezes nós perdemos a bênção por qualquer coisa. Às vezes nós nos contentamos por qualquer coisa. Às vezes você teve uma oportunidade que para você era algo fácil. Às vezes essa facilidade lhe afasta do propósito de Deus. Porque muitas das vezes o que aparece na tua vida não é projeto de Deus. Às vezes é algo que o inimigo coloca na tua frente, que é mais fácil, é o caminho, né? Que você pode ali conseguir algo ali, mas lá na frente, algo mais valioso. Mas muitas das vezes é esse plano, é esse projeto que não é de Deus. Aí é necessário que orar a Deus, para que Deus venha te dar a resposta, para que Deus venha te dar a direção. Eu não sei porque Deus está me falando essas palavras, mas se você está passando por um momento de decisão, consulte a Deus, ore, consulte a Deus, porque Ele é fiel e justo para te dar a resposta. Amém? Então ore sempre a Deus, consulte sempre a Deus, porque olha aqui, Esaú por um prato de comida perdeu a bênção, perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele por direito. E aí o irmão, que é sagaz, que é esperto, ele aproveitou daquela bênção. Porque, meus irmãos, Jacó, além de enganar o irmão, enganou também o pai. Repare bem o que ele fez agora com o pai Isaac, né? A mãe de Jacó, como a gente viu nesse texto, amava mais a Jacó. Já o pai amava mais a Esaú. Quando a mãe, Rebeca, ouviu que o pai queria que o filho Esaú matasse uns cabritos, 2 cabritos, para fazer o guisado, para fazer o alimento, ela sabia que aquele alimento, o pai Isaac iria abençoar o filho Esaú com a bênção da primogenitura. Aí ela, sabendo disso, ela foi a Jacó e disse a Jacó, Jacó, vá depressa lá no campo, pegue logo 2 cabritos, porque eu vou preparar um guisado e você vai dar ao seu pai, e no lugar de ser Esaú, vai ser você que vai dar este guisado, e ali Isaac, o seu pai Isaac, vai te abençoar. E aí Jacó foi lá rapidinho, matou os 2 cabritos. A mãe Rebeca fez o guisado, mas só que, meus irmãos, o irmão dele era cabeludo. O irmão dele, Esaú, era cabeludo. E aí você vê como ele foi trapaceiro. Ele pegou o couro das cabritas e colocou os pelos nos seus braços. Porque o pai dele, Isaac, já estava velho, já estava cego. E ali o pai, quando apalpou Jacó, ele percebeu que realmente era o braço de Esaú. Mas o pai Isaac, ele sabia que a voz era parecida com o de Jacó. Mas aí o pai pediu para ele chegar mais perto. E aí, por o pai sentir o cheiro, aquele cheiro, como se fosse um cheiro de cabrito, né, de estar ali no campo, de estar ali ter cansado, porque estava ali a pele dos cabritos dele.
O pai comeu do guisado e abençoou Jacó. Olha aí. Então, ou seja, o trapaceiro conseguiu o que queria. O irmão perdeu a bênção que havia sido reservada para ele de direito. Meus irmãos, onde é que eu quero chegar nessa história? Eu quero chegar nessa história o seguinte, meus irmãos. A mensagem que Deus me trouxe aqui para dizer é o seguinte: que não importa a vida que você teve no passado, se você foi muito pecador, se você chegou até aqui carregando tantos pecados, uma vida de maldição, não importa. Deus, Ele te chama nesta noite do jeito que você está. Se você está ainda carregando marcas de pecado do passado, Deus mesmo assim aceita você do jeito que você está. Porque o Deus que aceitou Jacó foi o Deus que fez a grande obra na vida de Jacó. Deus mudou a história de Jacó. Porque, meus irmãos, Jacó, por mais que ele foi trapaceiro, foi enganador, mas Jacó, ele queria uma coisa, porque a bênção que vem de Deus. Enquanto que o irmão rejeitou a bênção que vem de Deus, Jacó lutou por essa bênção. E inclusive, meus irmãos, o louvor que até louvei aqui, ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo lá no val de Jaboque por esta bênção. Então veja que o que Deus quer é a sua entrega. Quando você determina que eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver uma vida com Jesus, eu quero a promessa do Senhor Jesus na minha vida, eu quero o reino de Deus para a minha vida. Quando você decide, quando você luta por isso, Ele faz da tua vida. Por mais que você carregou marcas do passado, Ele apaga. E eu digo uma coisa, Ele esquece. Ele esquece tudo que ficou lá para trás. Então talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: irmão Joel, eu tenho passado por tanta prova, eu tenho passado por tanta dificuldade, já passei tudo nesta vida, eu já não aguento mais, irmão Joel. Eu cheguei aqui hoje, triste, eu cheguei hoje aqui cansado, até mesmo desanimado, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Não desista. Não desista, porque o Senhor Jesus é contigo. O Deus que libertou Jacó, transformou a vida de Jacó, é fiel e justo para transformar a tua vida. Você crê nisso? Ele é fiel e justo para transformar a tua vida, irmão. Porque a palavra de Deus, para terminar, ele vai dizer assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso vai falar no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Não importa o que ficou lá para trás, não importa o pecado que você cometeu, Deus, Ele apaga o pecado, e a graça do Senhor Jesus é sobre a tua vida, porque a graça de Deus é sobre ti. Quando você decide, quando você toma decisão, quando você toma posição e diz: eu quero esse Senhor Jesus para a minha vida, e você determina, e você luta por esta bênção, Ele faz da tua vida, assim como Ele fez da vida de Jacó. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer em Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a Bíblia diz bem claro: Jesus veio para buscar e salvar os que havia perdido. Então, se um dia você se afastou dos caminhos de Deus, se um dia você disse: eu não quero mais buscar a Jesus, mude esta situação da tua vida, mude o rumo da tua história. Porque, meus irmãos, é esse Jesus que transformou Jacó, que Ele vai transformar a tua vida. O Jesus que fez a promessa, como você viu, de fazer com que ele e a descendência dele fosse bendita na terra, Ele também vai fazer com que você e sua família seja bendita na terra. E olhe que Deus, Ele é tão bondoso para mostrar a glória dele, Ele mudou até o nome de Jacó. Porque a gente se lembra que o nome de Jacó significa enganador? Ele botou para o nome dele ser chamado Israel.
E hoje Israel é a nação santa, é a nação eleita, é a nação escolhida de Deus, da descendência de Jacó, que agora passou a ser chamado Israel. Nós temos hoje as descendências do reino de Deus, as 12 tribos do reino de Deus, porque as 12 tribos partiram de Jacó, a descendência de Jacó. Amém? Então, meus irmãos, é esse Deus que transforma, é esse Deus que salva, Deus que fez uma promessa com você lá no passado. É esse Deus que é fiel e justo para cumprir na tua vida ainda esta promessa. É uma promessa de salvação, é uma promessa, meus irmãos, de transformação, de restauração, e uma promessa sim de bênção e de vitória. Mas o principal, meus irmãos, é a promessa de salvação, porque nós sabemos que nós só vamos ser salvos através de Jesus, através da nossa fé em Jesus Cristo, porque nós somos justificados pela fé em Jesus, e Ele nos dá isso de graça, porque não é pelos nossos méritos, porque se fosse pelos nossos méritos, se fosse pelo nosso merecimento, a gente estaria com o nosso narizinho empenado, mas como nós somos pó, nós viemos do pó, e nós voltaremos do pó, para a gente não crescer o nosso nariz, Ele te dá de graça, Ele te dá de presente. Então receba a graça, receba o presente de Deus, porque o Senhor Jesus te chama. O Senhor Jesus nesta noite faz este encontro com a tua vida, para que você decida nesta noite viver uma vida com Jesus, pois é Ele o teu socorro. Ele é o teu socorro. Se você clamou, se você invocou o nome dele no dia da tua busca, saiba que Ele ouviu o teu clamor, o teu gemido, e Ele quer dar um basta. Ele quer dar um basta desse sofrimento. Amém? Pois o Deus que fez a promessa para a tua vida é o Deus que tem poder para te transformar a tua vida. Amém? Então esta é a palavra de Deus, é a palavra da salvação. Aplausos ao Senhor Jesus por esta palavra. Pois grande é o poder de Deus.